Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordar com Rafa e o filme escolhido é O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ele tem uma nota boa no IMDb, 6.6 de 10. O filme é dirigido pelo Chris Columbus. Você conhece ele pelo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, vamos falar desse filme que está o mais citado de todos no ranking do IMDb, só perdendo para Invocação do Mal 4, que eu não assisti ainda. E aí o filme se trata do quê? É uma comunidade de aposentados que toda quinta-feira tem como que fala, o clube do crime das quintas-feiras, que eles começam literalmente com uma brincadeira com a Elizabeth, o Ron e o Ivor. E aí com isso elas encontram uma nova integrante dessa comunidade de aposentados, que é a tal da Joyce. A Joyce, ela era enfermeira antigamente, ela adora fazer bolos. E com isso ela acha interessante, elas estão tentando resolver o enigma da Angela Hutz em 1973, que não descobriram até hoje quem foi o assassino dela. Muitos falam, o próprio namorado dela falou que viu um assassino empurrando ela da janela. Mas a própria Joyce desmente e fala que se ela tivesse caído, ela não estaria morta, ela estaria viva ainda. E ela fala que o assassino jogou ela pela janela e morreu. E essa história é meio controversa. Só que isso aí tem a ver, pessoal? Tem a ver o quê? Eles descobrem uma policial que aparece lá para dar uma palestra para eles. E essa policial, pessoal, ela começa que ela é interessante para passar informações para eles. O que eles fazem? Já que eles estão nesse clube, acontece realmente um assassinato verdadeiro. O promotor imobiliário Tony Khan acaba sendo morto misteriosamente, espancado até a morte. E aí com isso a Joyce integra o clube e eles começam a tentar descobrir, junto com essa policial, que eles conseguem fazer com que ela entre no caso e fala para o próprio detetive, faz com que o detetive Chris Hudson coloque ela no caso e ela vai passando informação para essas pessoas, esses idosos. E aí eles começam a fazer um protesto por causa que o Ian Venton, que vai começar a tomar posse do ramo imobiliário, ele quer demolir a comunidade de aposentados. Só que o grande problema é que quando ele está prestes a demolir, a Elizabeth vê o tal do Bogdan, que é um polonês, que é um zelador, ele está cavando lá escondido, e ela vem e fala com ele. Enquanto ela está falando com ele, o Ian Ventman acaba morrendo misteriosamente. Ninguém sabe o que aconteceu. Acham que ele infartou ou que ele foi assassinado. Com isso, eles conseguem salvar a comunidade de aposentados, só que fica aquela pergunta: quem que matou ele e quem que está matando? Até que tem uma história antiga do tal do Bob Tanner, que era um famoso bandidão, que ele acabou sumindo e nem sabem onde foi parar ele. E o problema é que quanto mais a Elizabeth e o grupo dela de idosos continuam investigando, eles vão recebendo mensagens mais ou menos: não se meta, não entre nesse lugar. E aí a Elizabeth, como não tem nada contra isso, ela não tem medo. Só que o grande problema é que ela tem um marido, e o Stephen toda hora ele não se lembra das coisas, ele toda hora esquece. Só que o grande Stephen também ele começa a marcar as coisas que ele lembra e gravar, que é uma coisa muito importante para o desfecho da história. E aí, pessoal, quando a gente acha que eles não vão descobrir, não era provável de uma pessoa não ter matado o Tony Curran, e aí eles vão conseguindo informações até que eles chegam finalmente nos poréns. A Elizabeth pega uma das rosas que ela recebeu como ameaça e ela acha a floricultura. Ela vai lá com aquela policial e ela encontra o tal do Bob Tanner, que era um mafioso. E a gente vê que ele realmente gosta das rosas e está gostando delas. E a Elizabeth propõe um negócio com ele. Ela fala para deixar a comunidade de idosos para alguém que tenha realmente dinheiro, contanto que ela não conte que ele está vivo e ele está atuando secretamente lá. Ele está de acordo. Aí a gente se pergunta: mas quem que a Elizabeth tem em mente? Muito simples, pessoal. Como a filha da Joyce, ela é uma magnata e tem bastante dinheiro, ainda mais para pagar essa comunidade de idosos, ela manda ela comprar. Só que a gente fica se perguntando no final: quem matou o Ian Ventman?
E aí a gente fica com aquela pulga na orelha. Quem será que matou? Até que Elizabeth, ela tá vendo uma das fotos antigas da Penny, que era uma das integrantes, e ela tá em coma, quase à beira da morte. Ela vê ela com um rosto estranho. Quando que o namorado da Angela Hughes acabou saindo ileso. E ela percebeu o seguinte, uma coisa que ela nunca tinha notado. O verdadeiro assassino da Angela Hughes realmente foi o Peter Mercer, foi ele que matou ela. Ele acabou matando ela. E a Penny, para se vingar porque ele não foi considerado culpado por causa que era bastante machista e tudo mais nessa época dos anos 70, não dava moral para ela porque ela era uma policial. O que aconteceu? Ela foi e se vingou com as próprias mãos. Ela matou o Peter e enterrou ele justamente naquele local que o Bogdan estava cavando. Então o que aconteceu? Na verdade, e aí quem acabou matando Ian Vetman foi o John, pessoal. Quem é o John? É o marido da Penny, que é veterinário, que deu uma injeção nele e acabou matando. Só que tem uma outra coisa muito importante. Quem matou o Tony Currigan? Já que o Bob Tanner falou que não foi ele que mandou matar. Na realidade, quem matou ele foi o Bogdan. Por que ele matou ele, pessoal? Porque como que o Tony, ele gostava de mão de obra barata e trazia as pessoas do exterior, só que ele tinha mania de ficar com um passaporte. E como a mãe do Bogdan estava doente, ele acabou matando ele, diz ele, sem querer, por causa que ele estava querendo recuperar o passaporte para ir visitar a mãe. E aí a gente pergunta, quem descobriu que ele é assassino? Vocês não vão acreditar. O próprio Stephen, pessoal. Como eu falei, o Stephen tem aquele problema de memória dele que ele não consegue lembrar devido à idade avançada. E aí a gente vê que o Bogdan oferece um chá para ele. E aí quando que a gente pensa que ele vai realmente matar o Stephen, ele não tem coragem, a Elizabeth consegue impedir. Fala que ele está preso porque descobriu que foi ele que matou, ainda mais que o Bob que deu essa literalmente dica. E aí quando que incriminam ele fala tudo isso que eu falei. E falta a última parte, que é a Elizabeth descobriu quem é o assassino da Angela Hughes e também descobriu quem é o assassino do Ian Vetman. E aí ela, como que ela era uma grande amiga da Penny, o John fala, me dá um minuto a sós com ela que eu vou me entregar. Só que ela vê que ele estava com 2 seringas letais, que ele matou Ian Vetman. Ele deixou 2 seringas dentro da gaveta, por causa que ele matou Ian Vetman, porque o Bogdan ia revelar a sepultura que a Penny tinha matado o Peter. E aí com isso ele acabou matando para salvar, inocentar a mulher dele. Ele fez isso num ato de amor. E graças a isso Elizabeth dá um tempo para ele, já imaginava que ia acontecer. Ele dá uma injeção letal nela, acaba também se matando, mesmo ele sendo o assassino, né? Ainda mais que ele jamais queria ser preso, porque estava no final da vida dele. E aí eles combinam realmente de formar esse clube do crime das quintas-feiras, viu que eles têm realmente noção das coisas. Lembrando que essa obra é baseada num livro homônimo do autor Richard Osman, que provavelmente pode ter continuação, e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. É um filme que realmente você não dá nada para ele, ainda mais que é um filme Netflix, que muita gente tem preconceito, mas devido ao grande elenco, né, o elenco renomado do filme, o filme surpreende por completo, ainda mais na história, ainda mais nas atuações e também no desfecho, né, que a gente vê que a Elizabeth, que nunca foi uma detetive, brincando, descobriu o assassinato de uma pessoa que nunca descobriram até hoje quem tinha matado ela, porque arquivaram o caso na época, a tal da Angela Hughes. Então eu gostei bastante do filme, não é à toa que está ripado ele, não é à toa que é o 2º filme do ranking do IMDb dos mais vistos, realmente merece toda a credibilidade. Eu não li esse livro, mas parece que deve ser muito bom, ainda mais com, como eu disse, com esse elenco renomado. Vamos ver se o filme vai ter uma continuação. Acho que o problema do filme é que demora um pouco para embalar, pessoal, mas depois que ele embala, ele continua sendo uma boa história, né? A nota na IMDb é uma nota mediana para boa, 6.6. Eu dou uma nota 9 para o filme, pessoal. E aí, vocês concordam com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos aí, reconhecem, curtiram o filme aí. Se você gostou, curte, se inscreva no meu canal rumo aos 400 inscritos. Muito obrigado e até a próxima.